Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. A partir do momento que a gente é chamado para pregar a palavra, a gente entra em oração, a gente entra em consagração, e Deus direciona para a gente poder pregar a palavra. Principalmente uma igreja tão maravilhosa como a nossa, e aí a gente busca em Deus o que Deus quer falar. Mateus 18, 21 e 22. Já está projetado, mas você pode abrir. Sempre oriento que você traga a sua Bíblia física, para você aprender a manusear. Importante demais. Lá está escrito: e aproximando-se Pedro, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes o irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Até aí. Senhor, nós te damos graça nessa manhã, pelo privilégio de nós podermos pregar a tua palavra. Eu já orei, já me consagrei, já busquei a sua direção, e creio que o Espírito Santo de Deus nos direcionará. As pessoas aqui vieram, quer sejam os membros congregados e até os visitantes, ou as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, não para ouvir o pastor Lúcio Andres falar, não para ouvir o homem falar. Se assim acontecer, de nada absolutamente eles aproveitarão. Mas se o Espírito Santo de Deus falar, eles sairão daqui transformados, renovados, libertos, curados, abençoados, salvos no nome de Jesus. Então, Espírito Santo de Deus, fala nessa manhã no nome de Jesus. Amém. Mateus 18, 21 e 22, eu quero trazer aqui uma reflexão sobre arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. Mas antes, num país continental como o nosso, seria impossível eu alcançar todos os linguajares. Eu quero falar então um linguajar que é típico goiano do caipirês. E eu quero saber se você vai entender o que eu vou falar aqui nessa frase. Preste atenção. Deixa de quarar no sol. Não vou falar com sotaque, tá? Vou falar no sotaque mais comum. Deixa de quarar no sol, cria preposto e digeiro. Prega o dente frisco para eu arear a chapa antes que eu fique com giriza. Depois entra para dentro e rebuça. Lógico que muitos não vão entender, então eu vou falar com o meu linguajar goiano. Por quê? Eu cresci na roça, irmãos, e ouvindo o caipirês. E aí um dia, tendo oportunidade já como evangélico, eu fui falar com alguns goianos originais. Você sabe o que significa essa palavra? Não. Essa não, essa não. E eu percebi que o linguajar ele vai mudando, e algumas palavras vão sendo perdidas no decorrer da nossa vida. Você pode pegar então, você que é mais antigo, daqui de Brasília, palavras que você ouviu os seus avós falarem, e às vezes dá uma sensação boa, quando uma palavra, há muito tempo você não ouve alguém fala, você fala, dá uma sensação boa que nos arremete à infância, né? Ou você que é lá do Nordeste, você que é do Sul, você que é do Norte, você que é do Centro-Oeste e outros locais, do Sudeste, não importa, o importante é que você percebe que no decorrer da nossa caminhada, algumas palavras caem em desuso. Calma, eu vou traduzir para você, tá? Eu vou traduzir para você. Deixa de quarar no sol, significa deixa de ficar no sol, você está quarando no sol. Cria preposto, meu pai falava o tempo todo, cria preposto, principalmente para as minhas irmãs, quando se assentava no sofá, às vezes com uma bermuda um pouquinho mais curta, criar preposto é criar modos. Cria preposto. E digeiro é depressa, rápido. Pega o dente frisco. Dente frisco é uma palavra que é dentifrício, significa pasta dental. Mas está no português, dentifrício. Está lá, procura. Para eu arear. Arear é você limpar. A chapa, que é dentadura, né? Antes que eu fique com giriza, eu estou numa giriza hoje, eu estou... ojeriza, está no português essa palavra. Antes que eu fique com ressentido, chateado, triste. Depois entra para dentro, todo mundo sabe, né? Depois entra e rebuça. Rebuçar é cobrir parte do rosto, mas no linguajar goiano é você se cobrir com a coberta. Mas o que eu quis dizer com isso? Algumas palavras entram em desuso.
E uma palavra tem entrado em desuso no meio cristão. E essa palavra é perdão. Perdão. Que é uma palavra que você observa que não é uma palavra qualquer. É uma palavra forte. E algumas pessoas se acostumam a ouvir um paliativo. Qual é o paliativo? Desculpa. Desculpa. Então eu me doutrino sempre a usar uma palavra que é bíblica, que é perdão. Eu me doutrino. Então, pastor, essa palavra, o senhor tem autoridade para pregar? Tenho, assim como todas as outras, mas especificamente nessa, eu me policio para que eu sempre peça perdão. Você já percebeu isso? Desculpas significa que é uma justificativa com a intenção de se dar bem após ter feito algo errado. Acompanha uma justificativa. Eu errei, vírgula, mas também você não poderia ter feito aquilo. Sempre tem um mais. Sempre tem uma autoacusação. Ou um apontamento de dedo. Uma autoacusação, não. Sempre tem um apontamento de dedo. Sempre tem uma justificativa. Perdão, não. É uma palavra forte. Perdão. Uma palavra forte. É incondicional. Independe de justificativas. Independe. É o ato ou efeito de se libertar e libertar outra pessoa de uma prática negativa. Perdão. Perdão em relação a perdoar outras pessoas. Perdão em relação a pedir perdão para Deus, que está atrelado a arrependimento. Perdão em relação a pedir perdão para outra pessoa. Perdão. Algo forte, mas que tem caído em desuso. Na Bíblia, no Antigo Testamento, as raízes hebraicas dão a ideia de expiação, conexão com os sacrifícios, perdão. No Novo Testamento, houve o sacrifício perfeito e perpétuo de Jesus, você vai confirmar isso em Hebreus 9, 12, um sacrifício perfeito, expiatório, substitutivo. E aí nós podemos então entender que a palavra continua, perdão continua, não é só para o Antigo Testamento. E nós precisamos trazer à tona na nossa vida a palavra perdão. Em Cristo nós somos perdoados por nossos pecados. Então, no decorrer dessa fala, eu quero trazer o perdão, tanto o perdão quando nós pedimos perdão a Deus, eu vou falar mais sobre isso na frente, quando nós pecamos contra alguém, de nós perdoarmos alguém, tanto de alguém pecar contra nós e nós perdoarmos essa pessoa. Daniel 9:9 fala: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. E se pertence a Deus e nós passamos a ser filhos dele e andamos conforme a palavra, nós precisamos também agir sempre com misericórdia e perdão. No grego, só para você entender a essência, não a palavra, mas a essência que nós encontramos, carizomai, que aparece 22 vezes no Novo Testamento, dá uma ideia de tratar graciosamente com alguém, ser gracioso para com alguém. Também a palavra afieme aparece 145 vezes no Novo Testamento. Significa mandar embora, soltar, deixar ir. Que é a palavra perdão. Apoluo significa libertar, deixar ir. Pareses, deixar passar. Então, perdão está atrelado a você mandar algo embora, deixar ir, libertar, soltar, ao invés de ficar amarrada naquela situação. Porque quando uma pessoa peca contra você, ou você peca em relação a uma pessoa, existe uma amarra espiritual. E existem consequências naturais também, mas principalmente espirituais. Ontem, eu fui a um local lá no Lago Norte, e eu soube de uma pessoa que mora numa casa, o irmão de sangue mora na casa vizinha, e eles há décadas não se falam. Dentro da igreja, a gente, em atendimentos pastorais, a gente descobre que há pessoas que não falam com entes, com familiares. Há marido que passa dias sem falar com a mulher que passa dias sem falar com o marido. Cristãos, às vezes obreiros. O perdão deve ser imediato. O perdão deve ser completo. O perdão deve ser definitivo.
E o perdão deve imitar a atitude de Cristo para comigo e para contigo. É você, quando você então se decide liberar perdão. Começa então um processo, porque perdão é decisão. Pastor, eu vou esquecer. Nós não temos essa capacidade, Deus tem. É você iniciar um processo. Eu me decido agora, eu vou perdoar. Começa um processo. É você aprender a conviver com aquela pessoa, mesmo se lembrando da situação, até chegar ao ponto de você olhar para ela, se lembrar, mas não sentir mais mágoa, rancor, dor, porque o processo começa. Existe um fato que se conta, que no casamento, o marido brigou com a mulher. E aí o marido não é de falar, o homem não é tanto de falar, igual a mulher, né? Existem raras exceções, raríssimas exceções. Aí ele falou, vou escrever. E aí escreveu, você é isso, e escreveu uns palavrões para ela. Escreveu, e no decorrer da sua escrita, do bilhete, o Espírito Santo foi e tocou no coração dele, falou, que bobeira, né? Amassou e jogou no lixo. E a mulher então foi fazer a faxina, viu um bilhete, pegou, identificou a letra do marido, e aí ela, no pensamento, vários palavrões, e falou para ele, o que é isso? Meu amor, me perdoe, a gente brigou, eu ia te xingar de tudo isso. Mas para mim é como se já tivesse xingado. Me perdoe, tá bom, tá perdoado. Aí ela guardou no bolso. Se o marido falava A, ela, olha o bilhete. O marido falava B, olha o bilhete. O marido falava C, olha o bilhete. Não perdoou. Na nossa vida, da mesma forma, a gente fica querendo buscar os bilhetes amassados. E fica pior, lendo e apontando o dedo. Quando você perdoa, mesmo você sendo ofendido, você rasga aquilo e joga. E mesmo que se lembre, você dá continuidade à caminhada cristã. John Wesley, ele dizia, para as pessoas que o procuravam para perguntar como que eu posso ter santidade. E chegava no pastor John Wesley, pastor, como que eu posso ter santidade? Aí ele respondia assim, escreva os nomes das pessoas que te ofenderam e ore por elas. Você vai crescer espiritualmente. O perdão biblicamente não é escolha, pessoas acham que é escolha. E uma das coisas que nós somos, principalmente eu, que tem um ministério aí que entra na rede social, sou afrontado é quando eu falo, como ontem eu publiquei um vídeo, em relação a perdoar, a pedir perdão. Afrontado por quê? Pseudo-intelectuais, que muitas das vezes, tempos depois você descobre que também estava naquele pecado, defende que você não tem que pedir perdão para o cônjuge, não. Você não tem que pedir perdão para outra pessoa, não, basta pedir perdão para Deus. Perdão, biblicamente não é uma escolha, não é um sentimento, é uma ordem. É uma ordem. Perdão para nós cristãos é uma ordem, porque se nós fomos envolvidos pela graça perdoadora de Jesus, quem somos nós para não perdoarmos? E olha, que a bagagem que nós carregamos de pecado, se fosse enumerar, meu Deus. Um dia Deus me deu uma visão das poucas. Eu enxerguei uma mesa com um lençol branquinho. Deus falava, esse é você hoje. Esse é você hoje. E eu olhava e falava assim, que coisa maravilhosa, Senhor. E eu comecei a andar de lado e enrosquei o meu pé no lençol. E à medida que o lençol saía da mesa, toda podridão e sujeira vinha, ao ponto de eu não conseguir olhar. E aí ele falou, esse é você ontem. Somos nós. Quando a gente vai para Jesus, você vem com uma bagagem de atitudes e pensamentos, práticas concluídas, com consequências que você vai ter que enfrentar. E você vem com uma série de podridão. E Jesus fala assim, não me importa o que você fez, eu vou te perdoar.
Mas se uma pessoa peca contra nós nas coisas mínimas, nós queremos ser acima de Jesus e não queremos perdoar. Qual a quantidade bíblica para nós podermos perdoar? Mateus 18, 21, nós lemos, e 22. Pedro chega a Jesus e fala assim: Senhor, até quantas vezes, dentro da cultura judaica, até 3. Até 3. Tá? Até quantas vezes eu devo perdoar? Aí Pedro falou assim: vou me dar bem com Jesus. Vou me dar bem com Jesus. Vou soltar uma aqui para mostrar que Jesus, que eu sou melhor ainda do que ele pensa. Vou pegar Jesus. Pedro deve ter pensado: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que pecou comigo? Até 7. Vou logo no número da plenitude, o número bíblico da perfeição. Pode ter, Pedro ter pensado: até 7. Deve ter pensado assim: me dei bem. Jesus falou assim: não, até 7 vezes. Pedro deve ter pensado: então 6, né? Eu joguei um número alto, né? Porque 3 na cultura judaica, joguei 7. Mais de 2 vezes. Pedro deve ter pensado: Jesus vai responder 6, talvez 5, 4, ou ele vai manter ali 3. Jesus: não, até 7, mas até 70 vezes 7. O que isso significa? Não existe limite. Se você multiplicar, dá 490, mas ainda assim, não quer dizer que são 490, não existe limite. É por isso que o perdão está atrelado à misericórdia. Não existe limite. Agora eu fico imaginando a cara de Pedro. Eu quis pegar Jesus e Jesus jogou na minha cara: não tem limite. Pois é, não tem limite. Qual a quantidade então que eu devo perdoar uma pessoa que pisou no calo comigo ou me fez algo errado, naquela mesma coisa? Não tem limite. A falta de perdão, para você ter uma noção, traz mágoa, ressentimento, destrói relacionamentos e traz condenação. Provérbios 28, 13 fala: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então é necessário sim que haja perdão, e é diferente, que eu vou falar vários versículos atrelados a perdão, para mostrar para você o que a Bíblia diz, não o que muitas das vezes você aprendeu ou o que falaram para você. Então você não pode jamais encobrir a sua transgressão, porque você não prospera. Está aí a justificativa porque muitas pessoas, mesmo sendo dizimistas, mesmo sendo fiéis a Deus, não prosperam. É porque está encobrindo a transgressão. Mas aquele que confessa e deixa, está aí outra justificativa. A pessoa até confessou, mas continua na prática cotidiana do mesmo pecado. E pecado, quanto mais que você faz todo dia, é iniquidade. Ele se torna iniquidade. Isaías 59, 2 fala: e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e isso impede que Deus vos ouça. Tiago 5,16 fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Então você precisa, se você pecou contra alguém, você precisa pedir perdão para essa pessoa, para você receber cura, porque você não vai conseguir nunca olhar nos olhos dela, apesar de, aí eu entro onde eu falo que eu sou bombardeado. Vou explicar daqui a pouco, quando eu entrar nos casos concretos. Você precisa pedir perdão, porque você nunca conseguirá olhar para os olhos dessa outra pessoa, se você não pedir perdão. E você precisa também, se foi você que pecou, pedir perdão, e a pessoa que recebeu a consequência, ela precisa liberar perdão. Olha só, efeitos físicos e almáticos, começa a identificar. Palavra perdão, sai do dicionário, do léxico, do dia a dia do cristão, então a pessoa não perdoa, e aí Satanás entra, porque é uma geração, nos dias de hoje, bombardeada aqui, ó. Bombardeada aqui, ó. E aí procura médico, psicólogo, psiquiatra, toma todo tipo de remédio, nada resolve. Por quê? Efeitos físicos e almáticos
desencadeia doenças emocionais e físicas, a falta de perdão. Tanto você não liberar perdão, como você ficar guardando uma ferida que nunca foi cicatrizada, por você nunca ter pedido perdão. Doenças cardiovasculares. Está comprovado cientificamente que a hipertensão, angina, taquicardia e infarto são consequências de uma pessoa que não perdoa e de uma pessoa que não pede perdão. Doenças gastrointestinais, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável. Não perdoa e não libera perdão, traz isso. Doenças respiratórias, asma, bronquite e outras. Doenças dermatológicas, herpes, urticária, enfisema. Doenças no sistema nervoso, enxaqueca, vertigens e outras. Doenças endocrinológicas e metabólicas, obesidade, diabetes. Pastor do céu, eu estou achando que eu estou meio acima do peso. Não existe meio, né? Ou é ou não é. Eu estou acima do peso. Será que pode ser pela falta de perdão ou por não me arrepender? Pode ser. Doenças das articulações, tendinite, artrite e outras. Dores e tensões musculares, doenças infecciosas, doenças autoimunes, câncer. Está cientificamente comprovado que a pessoa que não perdoa, ela fica muito mais propensa a câncer. Transtornos mentais. Muitos dos ataques mentais é porque a pessoa não perdoa. Tem justificativa? Tem. Mas se ela liberasse perdão, ela não teria, ou não sentiria o que está sentindo. Transtornos comportamentais. Também, cientificamente comprovado que a falta de perdão, liberar ou pedir, também traz isso. Até a ciência comprova que nós devemos ter o perdão como prática cotidiana na nossa vida. Até a ciência. Além disso, há efeitos espirituais. Deus não recebe a sua oferta. Mas eu entrego, a igreja não sabe. E não vai saber, a não ser que a gente esteja tratando isso, mas você guarda. Coisas que você, lá da sua infância, você guarda. E aí você é dizimista. Você é ofertante. Você deve continuar sendo, mas tratar aquela área. Mateus 5, 23 e 24 fala: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha, eu estou trazendo a minha oferta ao altar, e estou lembrando que alguém tem alguma coisa contra mim. É ele que pecou contra mim. Ele pecou contra mim. Se lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta no altar. A Bíblia fala para você não deixar de levar. Deixa ali a tua oferta no altar. Vai, reconcilia-te com ele primeiro, e depois vem e apresenta a tua oferta. É o que a palavra fala. Traz efeitos de cativeiro, cadeias espirituais, ligação com a alma. Traz efeitos que impactam diretamente a sua vida e muitas das vezes você não sabe por quê. Eu luto, eu já fiz de tudo. E aí você vai conversar com uma pessoa no atendimento pastoral. Essa pessoa, ela está retendo o perdão ou ela não se arrepende de algo que fez. Além disso, a falta de arrependimento dos pecados traz como consequência a condenação eterna. Condenação eterna. A pessoa vai para o inferno, porque não se arrependeu. E depois que estiver lá no lago de fogo, pode se arrepender, porque vai ter arrependimento, vai. Mas não para a salvação. Não tem mais. Depois que estiver lá, morreu. Hebreus 9, 27 fala: portanto está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, não se arrependeu dos pecados, não reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador, a alma vai para o inferno. E detalhe, a maioria das pessoas que morrem
ou a maioria das pessoas que já morreram em toda a existência humana, está no inferno. Mateus 7,13. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a salvação, e são poucos os que entram ou os que se acertam com ela. Então fala de muitos e poucos, maioria, minoria. Você vai num velório, Satanás engana a pessoa. É comum você falar assim: fulano descansou. Será? Ah, está num lugar melhor. Será? Biblicamente, se não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador em arrependimento, pecados, inferno. Morreu sem Jesus, é só aguardar a ressurreição dos mortos, que é diferente da pessoa que morreu com Jesus, até no tempo da ressurreição. Quem morreu sem Jesus, a ressurreição se dará após o milênio. Após o milênio, para o juízo do grande trono branco. Porque hoje a sua alma está no inferno, já em tormentos. Seu corpo foi cremado, foi enterrado, independente. A sua alma, então, se unirá ao seu corpo, por quê? Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. 1 Coríntios 15, 26. E aí Apocalipse 20, 14 fala que a morte e o inferno, que é o local onde eles estão hoje, será lançado, os dois serão lançados para dentro do lago de fogo. E as pessoas que morreram sem Jesus, só haverá um veredito no juízo final: condenação eterna. Não adianta orar por morto. Primeiro que eles não vão ouvir, porque quem morre não tem acesso às coisas dessa vida. Então, mentira! Meu pai morreu, ele estava me vendo aqui. Os mortos, apesar de estarem conscientes, quer seja no inferno ou no paraíso, não tem qualquer acesso. Eles não veem as coisas daqui, não ouvem a oração daqui. E isso é abominação diante de Deus. Você pode conferir em Deuteronômio 18, 10, 11 e 12. Invocação de morto é abominação diante de Deus. Não adianta missa de sétimo dia, não adianta acender vela, não adianta comprar indulgência, não adianta fazer de tudo, porque morreu para ir para o inferno. Não existe purgatório. Hebreus 9, 27. Portanto, cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Derruba duas teorias aí, pelo menos: reencarnação e purgatório. Morreu, já é condenação ou salvação? Outra palavra de Jesus que derruba por terra essas duas teorias. Lucas, capítulo 23, verso 43. Jesus fala para aquele ladrão lá na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje. Não tem estado intermediário de purificação, não tem reencarnação. Olha, é hoje mesmo. Ou é céu, ou é inferno. Então a pessoa que não libera perdão, ela tem a condenação eterna. Agora, a pessoa que se arrepende dos pecados, se ela morrer, a sua alma vai para o paraíso. E quando houver o arrebatamento da igreja, que pode ser a qualquer momento, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que fala: e dada a ordem de Deus, ouvida a voz do arcanjo, será tocada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos juntos com eles, seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Então a falta de perdão causa condenação eterna. A cruz, no seu sentido, ela tem também explicações, no seu sentido vertical e no seu sentido horizontal. No seu sentido horizontal, ela faz com que nós, irmãos, vivamos em união, aprendamos a suportar cada um a cada dia. No seu sentido horizontal, então, nós devemos aprender que nós temos que perdoar pessoas próximas, quer seja da família, entes, quer seja da família, pessoas, amigos. Por exemplo, você precisa, irmã e irmão, e agora é o Espírito Santo de Deus falando contigo, você veio aqui para isso.
você precisa perdoar o seu pai. Ele foi um péssimo pai, né? Recentemente me perguntaram, pastor, o que fazer quando o pai, que tem a sua única filha e ainda é pastor, ele a rejeitou completamente, não quer ter qualquer relacionamento com ela. Eu sei que há muitas pessoas que tiveram péssimos pais, ou pessoas que não tiveram pais, porque foi covarde aquele homem, e muitas das vezes até deixou a mulher grávida, e nunca foi uma referência, ou talvez esteve presente, mas os vícios, talvez a agressão para com a sua mãe, fez com que você fechasse o seu coração. Você precisa perdoar o seu pai, independente do que ele fez. Você precisa perdoar a sua mãe, mesmo que ela tenha te abandonado, ou mesmo que ela seja narcisista, porque existe narcisismo, mas hoje tudo que ultrapassa o limite do que a pessoa acha que é normal, passa a ser narcisismo. Existe, mas não é regra. Você precisa perdoar sua mãe. Dependendo do que ela fez, ela é sua mãe. Você precisa liberar perdão. Pais, vocês precisam perdoar seus filhos. Você precisa liberar perdão para o seu filho, para a sua filha. Independente do que fez, continua sendo seu filho, continua sendo sua filha. A sua vida não desamarrará enquanto você não liberar perdão. Marido, você precisa perdoar a sua esposa. Esposa, você precisa perdoar seu marido, seu esposo. Você precisa perdoar o seu ex-cônjuge. Mas pastor, ele me traiu, ela me traiu, foi covarde. Independente do que fez, independente de você voltar ou não, perdão é ordem. Perdão faz parte da caminhada cristã. Você precisa liberar perdão. Você precisa perdoar parentes. Você precisa perdoar amigos que demonstraram que não eram tão amigos assim, que te decepcionaram, trouxeram dor, mágoa, tristeza. Você precisa perdoar. Da mesma forma, você precisa perdoar irmãos da igreja, pessoas que participam da ceia e não conversam um com o outro, obreiros que não se falam. E a gente sabe de casos, aqui não acontece, graças a Deus, pastores no altar, sentados, e um não conversava com o outro. Mas quando pregava a palavra, cajado na mão. Você precisa perdoar e você precisa também pedir perdão. Se você fez, você precisa pedir perdão. Esse negócio de camuflar, esse negócio de não precisa contar, precisa. A pessoa vai até o altar, diante da autoridade eclesiástica, diante do mundo espiritual, apresenta a aliança a Deus, diante das testemunhas, diante dos padrinhos, das madrinhas, diante da família, diante dos convidados, e faz a declaração: prometo ser fiel, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na riqueza ou na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Aí adultera, e vem com uma de que não posso contar, porque, principalmente no caso de mulher, ele vai me matar. Existem casos sim, e deve ser contado, deve, mas de sopetão, chegar lá e contar, não. Muita oração, acompanhamento pastoral, e pode demorar anos, porque tem que preparar o coração daquele homem.
Depois que ele for um homem de Deus de verdade, aí conta. Mas tem que ser contado? Tem. Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ah, mas ele, então não faça. Se a mulher conhece o marido como é, por que vai adulterar? Irmãos, são inúmeros casos que eu acompanho nas redes sociais. Inúmeros. O adultério passou a ser uma coisa comum no meio cristão. Não, mas tem que pedir perdão sim. Para você ser curado. Até porque você está perguntando para mim se precisa. Se você fosse curado, nem perguntar, você perguntaria. Um acompanhamento pastoral. Mas precisa. Então, se conhece o marido e sabe que ele não vai liberar perdão, não faço aí. O marido da mesma forma. Ah, mas minha mulher não vai me perdoar, o meu casamento vai acabar. O seu casamento acabou no dia que você quebrou a aliança de fidelidade. Agora você tem que entrar na misericórdia perdoadora dela. Seu casamento acabou no dia que você quebrou, o dia que você traiu, o dia que você adulterou, acabou. Para de viver agora mentira, porque acabou, você quebrou a aliança. Acabou, agora você tem que se submeter à misericórdia perdoadora. Perdoar deve acontecer, quanto a continuar, aí é um trabalho que, se a pessoa escolher continuar, amém. Se não, meu irmão, perdão deve acontecer. Quanto a continuar, cada um decide por si. A consequência é gigantesca, é como uma avalanche. E a pessoa vai lá, por causa de alguns minutos de prazer, troca a sua família, porque vai perder a família normalmente. E aí depois quer viver uma mentira. Não precisa contar, precisa. Você pecou contra quem? Eu posso pedir perdão só para Deus, lógico. Mas Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Você não consegue olhar nos olhos do seu cônjuge. Precisa pedir perdão, mas com muita preparação, muito jejum, muito acompanhamento. Mateus 18:15-17 fala que se teu irmão pecar contra ti, 3 passos devem acontecer aqui, para você chegar no último, e as pessoas não fazem. É bíblico. Primeiro passo, teu irmão pecou contra ti, vai ter com ele só. Primeiro passo, você tem que ir na pessoa, mas foi ele que pecou, pastor, é o que a Bíblia fala, vai ter com ele só. Se ele te ouviu, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouviu, segundo passo, verso 16, leva 1 ou 2 testemunhas, que na presença de 2 ou 3, aí você vai falar com seu irmão. Se ele te ouviu, ganhou teu irmão. Se ele não te ouviu, terceiro passo, leva para a igreja. Se ele te ouviu a igreja agora, os pastores, ganhou teu irmão. Se ele não te ouviu, aí o quarto passo, considera-o gentil e publicano. Eu fiz todos os 3 passos anteriores, não ouviu, estou livre. E aqui tem um caso concreto que aconteceu comigo. Quando eu era militar, eu assumi uma seção, um departamento, departamento. E ali a gente trabalhava com a parte de identificação dos militares da Força Aérea Brasileira. Então, como teve uma situação muito peculiar, que não convém que eu relate, eu tive que assumir essa sessão como encarregado, fechar as portas, pegar o regulamento e aprender sozinho. Ninguém me passou, nada. Naquela época ainda era máquina de escrever, A, S, D, F, G, H, J, K, L, C, D. Por que só os mais idosos riram? Sim, eu tenho certificado de curso de datilografia. Aí os jovens falam assim, mas eu digito mais rápido, mas você não sabe digitar com os 10 dedos, eu sei. Né? Eu sou antigo, pastor. Aí eu cheguei e liguei para uma pessoa. Eu era sargento e essa pessoa era cabo. Na hierarquia militar eu era superior. Eu falei assim, fulano, o seu processo está parado aqui porque está faltando documento. Aí ele falou assim, não, está errado. Ainda me chamou pelo nome. No militarismo é inadmissível, né? Chamar o mais antigo pelo nome. Andres, que era meu nome de guerra, está errado. Eu ignorei aquilo e falei para ele, está certo, eu estou com o seu processo na mão. Está errado e você que está me discriminando. Falei assim, no telefone.
Está certo, e eu estou com o seu processo na mão. Se você não trouxer a documentação, o seu processo vai ser arquivado. Olha só, você está me discriminando e você não pode fazer isso. Eu posso, estou com o seu processo, eu sou encarregado e preciso. Eu educadamente, irmão, diante de Deus. Ele falou assim, pois eu não quero falar contigo não, desligou o telefone na minha cara. Eu, crente, comecei a receber o Espírito Santo tocando na minha mente. O que eu errei? Eu acho que eu não errei não, mas que coisa chata, né? Aí eu passava perto dessa pessoa, ele tinha que prestar a continência para mim, ele não prestava a continência para mim, eu não cobrava, mas eu dava bom dia para ele, bom dia. Nem o bom dia ele me respondia. Nem um bom dia ele me respondia. Eu poderia repreendê-lo, eu poderia puni-lo, mas eu falei, não, como crente, vou chamá-lo. E comecei a orar, Senhor, essa situação está chata, eu sou um servo de Deus, eu não posso continuar, estamos dentro da mesma força, dentro da mesma unidade militar. Providencia um dia, um meio, uma forma, uma oportunidade para eu conversar com essa pessoa. E aí um dia eu chego num setor, do lado do meu, chego, quem está lá? Ele. Eu virei para ele, fulano. Aí ele virou as costas assim, quando você terminar aí, você pode ir ali, que eu gostaria de falar contigo. Ele não respondeu nem sim, nem não, virou as costas para mim. Aí você vai sendo trabalhado. Sentei e tome tempo. Acho que ele percebeu e me fez esperar muito. Aí ele chegou lá, fala. Eu poderia falar assim, toma posição de sentido, presta continência que você está diante de um superior. Não fiz isso. Falei assim, olha, eu sou um servo de Deus, aquela situação foi chata, eu quero te pedir perdão. Se eu te maltratei, mas não é discriminação. Diante de Deus, irmãos, eu me humilhei. Falei assim, eu sou um servo de Deus, eu quero te pedir perdão, porque eu como servo de Deus, eu não posso ter esse tipo de coisa com ninguém. Tá bom, mais alguma coisa? Saiu. A partir daí, eu continuei dando bom dia para ele, ele continuou sem falar comigo. Mas eu limpei a minha vida. Tirei o peso. E aí, pasme você. Uma irmãzinha, idosa, veio falar comigo. E aí ela foi falar, não, porque tal. E aí a gente entrou no assunto desse cabo. Aí ela virou para mim, o senhor conhece ele? Eu falei assim, conheci, mas eu não falei o fato. Conheci e tal. Quando eu ia falar o fato, ela falou assim, você sabia que ele é meu pastor? Imagina a minha reação. Mas justifica. Posteriormente eu descobri que no setor dele, tinha naquela época uma assinatura da revista Playboy, e ele participava. Passei a considerá-lo gentil e publicano. Segundo tipo de pessoa que nós devemos perdoar. Primeiro, todos esses que eu citei, perdoar a nós mesmos. Tem um monte de pessoa que não consegue se perdoar. Há pessoas que perdoam até os outros, mas não conseguem perdoar a si mesmos pelo seu passado. Vira e mexe, Satanás lança na sua cabeça, na lembrança, o que ela fez. E aí fica trazendo à tona. E a pessoa não consegue se perdoar. Ao contrário do que muita pessoa pensa. Essa frase aqui, você tem que anotar e colocar lá. Ao contrário de que muita pessoa pensa, os seus pecados não abalam o céu e nem mudam a essência de Deus. Seus pecados não abalam o céu e nem mudam a essência de Deus. E tem pessoas que pecaram, vão enfrentar sua consequência, se arrependeram, pedir perdão. Deus perdoou, mas ela não consegue se perdoar. Ela não consegue. Ela acha que não é digna de receber o perdão de Deus. E não cresce na caminhada cristã. A pessoa fica prisioneira do passado. Ela não consegue viver o presente, nem muito menos projetar o futuro. Vou repetir. A pessoa fica prisioneira do passado, não consegue viver o presente, nem muito menos projetar e viver o futuro. Tem que aprender a se perdoar. Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Se você fez coisas horríveis, que não são dignas nem de falar, mas você se arrependeu, você confessou, você não mais praticou, você foi perdoado, você foi perdoada. Então aprenda e saia daqui hoje liberando perdão para si mesmo. Agora no sentido,
para a gente já finalizar. No sentido vertical da cruz, ela no horizontal, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre familiares, com pessoas. No sentido vertical, relacionamento com Deus, está conexo com o arrependimento do homem. Nós precisamos nos arrepender. Atos 3,19 fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados. 1 João 9, confessai, pois, os vossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2,1, filhinhos, essas coisas vos digo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto a Deus, Cristo Jesus o justo. Isaías, capítulo 1, versos 18 e 19, vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como uma escarlata, se tornarão como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão puros, brancos como a alva lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes, sereis devorados à espada. Jeremias 31, 34, parte B, Hebreus 8, 12, Hebreus 10, 17, fala a mesma coisa, pois perdoarei os vossos pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Miqueias 7,19 fala: eu pegarei os seus pecados e lançarei nas profundezas do mar. Quando nós nos arrependemos e pedimos perdão para Deus, nós passamos a ter perdão. E a própria oração do Pai Nosso, que é uma referência, não é para ser repetida. Você vai ver em Mateus capítulo 9, do verso ao 13, mas no verso 14 e 15, fala que se nós não perdoarmos os pecados de outras pessoas, como Deus nos perdoou, nós também não seremos perdoados. Sua salvação depende também de você liberar perdão, senão Deus não te perdoa. É forte, né? É forte. O resultado do arrependimento, confissão, abandono do pecado, é o perdão de Deus. E Deus te trouxe aqui exatamente para ouvir essa palavra e você tomar uma atitude, porque perdão, como eu disse lá na introdução, perdão é decisão. Fique de pé no nome de Jesus. Você precisa se decidir. Mas pastor, eu não consigo. E quem disse que é fácil? Eu não consigo, é mais forte do que eu, porque eu já carrego isso há anos. Então, tem uma notícia para te dar. Chegou o dia de acabar com toda essa amarra na sua vida. Decida-se e peça a ajuda de Jesus Cristo, que Ele vai te conduzir e Ele vai te ajudar. Porque começa a partir de hoje um processo para você se libertar totalmente dessa mágoa, dessa ferida, desse rancor. Porque a partir de hoje a sua vida será totalmente transformada no nome de Jesus. Eu posso fazer isso por você? Não. Quem tem que fazer isso? Quem tem que fazer isso? Você. Então comece a orar neste momento, enquanto o Ministério de Louvor vai entrar com uma canção. E aí você, enquanto eles estiverem entoando essa canção, você já vai pedindo perdão para pessoas. E muitas das vezes tem pessoas que já morreram e não tem como você pedir perdão para eles mais. Mas peça perdão a Deus por algo que você fez para com eles. Desamarre a sua vida hoje e passe a aplicar o perdão no seu cotidiano. E no final eu entro com mais uma última oração. Show.
Perdoe, perdoe. Libere perdão neste momento. Libere perdão, desamarre a sua vida e dessa outra pessoa. Perdoa, peça também perdão. Perdão é decisão, é uma atitude cristã, e você precisa exercer. Não adianta você correr, fechar os olhos diante dessa situação. Você precisa perdoar. É necessário que você perdoe, senão Deus não te perdoa. Mateus 6, 14 e 15. Você precisa, porque se você foi alcançado pela misericórdia e pela graça, você precisa também liberar graça, liberar misericórdia, quando você libera perdão. Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus Cristo, há pessoas aqui, meu Deus, que muitas das vezes não esperavam ouvir essa palavra, porque foram confrontados de coisas que guardam as 7 chaves, coisas, atitudes de outras pessoas, muitas das vezes pais, mães, irmãos, cônjuges, ex-cônjuges, amigos, ex-amigos, pessoas próximas, pessoas distantes, familiares, pessoas na igreja, líderes espirituais, pessoas, meu Deus, que estão presas, mas estão feridas, machucadas, decepcionadas, desiludidas, pessoas, meu Deus, que não conseguem sozinhas liberar o perdão. Mas perdão é atitude cristã. Perdão deve fazer parte do nosso dia a dia, porque se nós fomos perdoados, nós devemos perdoar. Então, Espírito Santo de Deus, comece neste momento a dar força, comece neste momento a dar o bálsamo curador, comece neste momento a tocar na ferida, e quando toca em ferida dói, machuca, evidencia coisas do passado, mas é necessário que assim aconteça, para que haja cura, para que haja perdão, para que haja, meu Deus, um rompimento, novas etapas alcançadas no nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir nessa atitude, e basta que você se decida e fale: eu quero, mas não consigo. Então fale com Ele: eu quero, mas não consigo. E submeta a sua decisão ao Senhor Jesus, porque a partir daí Ele vai te ajudar. Ele vai te tomar pela mão direita e vai te dizer: não temas, porque eu, o Senhor teu Deus, te ajudo. Ore, fale com Ele. Que tu és fiel a mim. Você pode cantar? Sei que tu és fiel a mim. O nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Aleluia. Eu quero fechar essa palavra, eu quero fechar esse momento transformador na sua vida, perguntando: você talvez, visitante, eu não te conheço. O Espírito Santo te trouxe exatamente para isso hoje, porque você precisa se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Deus, para você também ter a sua salvação, que é por intermédio de Jesus Cristo. E talvez você nunca tenha feito isso, e veio aqui hoje, você nunca tomou essa decisão. E aí eu quero perguntar: cadê aquela pessoa que nunca tomou a decisão por Jesus, dependendo da circunstância, mas hoje, movido pelo Espírito Santo de Deus, pela primeira vez na vida, vai fazê-lo? Levante sua mão. Eu quero orar por você, para a gente já entregar aqui o culto. Não saia daqui hoje, você que nunca tomou a decisão, mas o Espírito Santo de Deus está falando: é você mesmo, irmã, é você mesmo, irmão, é você mesmo, você veio aqui para isso. Levante sua mão, e eu quero orar por você. Nunca tomou a decisão por Jesus, mas hoje, em arrependimento de pecados, vai fazê-lo e vai ter a sua salvação. Há alguém nessa situação? Levante sua mão. Há alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor?
mas foi tocado hoje pelo Espírito Santo de Deus e quer voltar correndo para os braços do Pai, sem dúvida alguma, correr para os braços do Pai. Alguém nessa outra situação? Levante sua mão, eu também quero orar por você. Alguém nessas duas situações? Última pergunta: alguém que vai entregar a vida para Jesus hoje, e alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e vai fazer nessa manhã? Alguém? Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que Deus possa fazer com que você exerça a prática do perdão. No final, eu estarei ali no Oceano Store com meu livro. Passe lá, apresentei, leiam, mas apresentei. Terei o maior prazer em proporcionar essas experiências que eu tive na minha vida para com você e com a sua família. Deus te abençoe.